Eu cheguei a pensar em ser padre, cara. Caraca. Nossa, Caraca. essa é uma história muito boa. Essa é importante, a gente tem que passar por ela. Tem que passar por ela. É longa. Mas é antes de Aí- Londres ou depois? Antes, aqui. Começa por ela, aqui. então. Pô, vamos começar lá vamos na por ela. infância. Vamos, né? então. O que aconteceu? Da história de ser padre. É? Eu participava do grupo de jovens aqui e tava ali, era um grupo muito bacana. O nosso grupo era bacana, assim, a gente fazia muita coisa pro próximo, assim, né? E aquilo me deixava meio em dúvida se fosse pra ser assim, eu achava aquilo bacana. Depois eu descobri. Não. Na verdade, o padre Chico, que é aqui de Salto, né? Numa conversa Chico. com ele falou, cara, você é muito novo. Você tem muita coisa para viver na sua vida. Se você tem uma chance de ir embora para Londres, vá embora. E se um dia tiver que acontecer, você vai ser. Pô, o padre Cara, tava meio arrependido. A hora que... Quando eu botei o pé lá, eu falei, não vai. Não vai rolar mesmo. velho, Não vai dar pra você. Não é que o padre tava certo? Tava bem certo. Mas eu achei bem legal, assim, porque tem essa ideia Não de segurou, achar né? que, né, não... Pô, que legal, cara. Não é nada, foi... aliás, a gente tem uma galera aqui de Salto, da época do grupo de jovens, que a gente gosta muito das histórias, assim, com o Padre Chico, porque ele era um cara, pelo menos com a gente, assim, com o nosso grupo, que ele não se importava muito com essa parte do fanatismo religioso. Ele queria saber se a gente estava no grupo para poder fazer alguma coisa em prol da comunidade. Então, isso era bem bacana, assim. Uma época muito boa. Foram 3 anos, assim, que eu participei do grupo. De 1998 até 2000, 2 anos, uns 2 anos e meio. E foi bem bacana, assim. Vai ter uma boa galera que vai estar comentando quando estiver assistindo esse vídeo. Não, Cara, que certeza. legal. Uma audiência. Legal. E você tem noção que o Adriano nem tinha nascido ainda? Eu nasci... Cara, eu nasci em 2001 e essa história já tava rolando. Né? Deixa eu beber um. Mas é muito legal esse negócio que você falou, porque assim, eu participo de um grupo de jovens também. Tava afastado, esse ano eu acabei voltando, tô participando presente, a gente faz uns retiros bem legais. E essa história que você fala de ajudar o próximo, comover e você ficar nessa incerteza, cara, é muito louco mesmo, é muito da hora. Porque eu já vi história, assim, de gente que participa do grupo de jovens com a gente que já parou pra pensar, tipo, parou assim e falou, pô, será que eu devia, tipo, seguir o caminho da igreja? Tipo, ser padre, essas coisas e Tipo, tal. celibato? Tá Tá ligado? entendi. E é da hora, mano, tipo, assim, você vê a igreja transformando a vida das pessoas, é muito louco. É muito louco. Ainda mais hoje em dia, porque ficou muito no discurso, pelo menos pra mim, assim, né? Hoje eu não participo tanto como eu já participei um dia. Porque chegou uma época que eu vi que as coisas ficam muito mais no discurso do que na ação. E às vezes as igrejas, nesse caso, não tô falando só de igreja católica, as igrejas, elas não promovem mais isso. Fica muito mais aquele negócio de você ser um pecador, que precisa mudar a sua vida, que precisa se converter por... Sabe? Fica muito mais num eu que te condena do num eu que posso ser quem eu sou, com as minhas falhas, meus defeitos, e poder continuar ajudando alguém. Tipo, Sim. fica mais na outra parte. Não, se você tá aqui, você é condenado. E isso foi me deixando, assim, um pouco longe disso tudo. Assim, eu sempre toquei, sempre gostei de participar da igreja. E chegou uma época que nem isso eu conseguia fazer mais, porque aí a igreja passou a ser um palco das pessoas que querem utilizar desse discurso para poder se autopromover. E Não, daí não é legal. vem uma série de coisas que vai chegando e você vai falando, poxa, eu queria que isso aqui fosse um outro lugar. E eu batalhei para que fosse um outro lugar, não só aqui como lá fora. Chegou uma época que eu falei, não vai rolar. Eu faço muito mais pelas pessoas, às vezes, tocando num barzinho, do que às vezes dentro da igreja. Porque eu consigo ser o cara que toma minha cerveja, que vejo alguém, alguma pessoa, e falo, pô, posso conversar com aquela pessoa. Morando fora é pior, porque a carência das pessoas são outras, a necessidade de encher a cara é outra, e é A ruim. realidade toda é uma outra. É né? outra. Tem cara que senta num bar, às vezes, eu já conversei com muita gente, o cara não conhece ninguém. Ele trabalha a semana inteira e ele chega ali, já que ele não conhece ninguém, a loira é fácil de conhecer, Vai embora. cara, o cara vai embora. Aí você chega e bate um papo, conversa, bebe junto. É. É isso. Essa é a parte boa. Mas, sabe, tipo, pra mim, assim, eu comecei a ver que eu poderia às vezes, fazer mais, sabe? Poder fazer mais pelo próximo, de alguma forma, do que... Tem um monte de gente que briga comigo por isso, mas do que dentro da própria igreja, porque a igreja virou esse lugar de sufoco pessoal, sabe?
Você vai ali para ser condenado. E é uma realidade que precisa mudar. Junto com o assunto da política que a gente estava conversando, eu sempre disse pro pessoal que quem perde nessa história toda é a igreja. Sim. Ela passa a virar um lugar que não tem mais sentido religioso de comunidade. Precisa transformar a vida das pessoas e aí você se transforma junto. Quando você passa só a viver de condenação, aí beleza. E ela tá muito mais pra dentro do que olhando pra fora, né? Então ela olha muito mais pra dentro. Eu tenho essa vivência de igreja também, mas é a igreja evangélica. E realmente acontece isso mesmo. Da igreja olhar mais pra dentro do que olhar pra fora, né? E às vezes as pessoas que estão ali, elas estão ali por causa de um costume, que ela foi ensinado assim, mas de repente precisa de pessoas assim que dão um estalo e fala, pô, vamos mudar isso aqui, né? Mas aí tem pessoas que de repente falam assim, cansei, mais ou menos o que você tá falando. Mas enfim,